Bem-vindo ao Verdade em Cena, meu curso online que tem o objetivo de ajudar você, ator iniciante, a sair do zero e ir para a cena como um ator experiente. Eu venho aqui todas as vezes dar aula para vocês, dividindo coisas que eu só aprendi no mercado de trabalho. E hoje a gente tem uma aula super importante de estudo de texto. É isso mesmo, eu vou falar para você 2 passos fundamentais que vão ajudar você a estar em cena de uma forma mais segura. Por que eu fiz questão de montar essa aula, que é o tema da nossa aula? Para você que está vendo aqui e não sabe, eu tenho uma caixinha de pergunta onde alguns atores que assistem aqui meus conteúdos gratuitos, seja no Instagram, no YouTube, eles têm a oportunidade de me mandar uma pergunta. Então, só para você entender isso, eu tenho uma pergunta que eu falo assim, se você tivesse uma hora comigo em um bate-papo, qual pergunta você me faria? Então tem lá 353 respostas a essa pergunta, e eu escolhi essa hoje, que eu achei interessante. A pergunta do ator, da atriz que mandou para mim, foi assim, como você faz para decorar os textos e fluir naturalmente o personagem com o texto escrito e decorado por você em cena? Então, eu achei legal a gente falar sobre isso, porque eu vejo que isso é uma das maiores dores do ator iniciante, esse lugar de estar em cena ali, com medo de errar, inseguro. Toda vez que eu vejo algum ator, quando eu vou dar aula, né, da minha mentoria, eu vejo alguém que eu estou preparando para algum teste e vejo essa fragilidade, eu sempre acho a solução para ajudar esse ator que está estudando comigo na sua base de estudo, que eu acho que é o que mais interfere no resultado final. Então, você que está aqui hoje ao vivo comigo, vendo essa aula, eu vou fazer com você um exercício mesmo para que eu possa mexer um pouco aí no seu processo de estudo e te ajudar a entrar em cena com mais segurança, tá? Então, a ideia é que nessa aula de hoje, aqui no YouTube, gratuita, você possa vivenciar um pouco do que eu faço com os alunos no meu curso fechado, tá? Só para você entender uma coisa, o exercício de hoje é apenas uma forma de ajudar vocês que têm essa insegurança, né? Vou voltar aqui para a pergunta, que tem esse lugar de como é que eu decoro o texto, como é que eu faço o personagem fluir naturalmente. Então, esse exercício vai te ajudar a ter segurança, entender o texto de uma forma mais segura, mas eu quero lembrar que esse exercício é apenas um pilarzinho, porque o que eu sempre bato na tecla com os meus alunos lá no curso fechado, que estudam comigo, ou com os atores que eu estou fazendo preparação, por exemplo, eu tenho alunos que estão fazendo essa novela das 6 no Rancho Fundo, eu tenho alunos que estão em séries da Record, o que eu trabalho com eles, que é o princípio dos alunos, do que os atores que estudam comigo trabalho no Verdade em Cena, tá? A gente tem um princípio aqui que para você entrar em cena como um ator experiente, você tem que dominar a base do ator experiente, que no Verdade em Cena é entendimento de cena, escuta ativa, personagem, objetivo e silêncio. Isso você tem que dominar. Claro que para você dominar tudo isso, lá no meu curso fechado, os atores que estudam comigo, tem um monte de exercício para que eles possam todos os dias praticar, gravar, eu dou feedback, a gente estuda juntos, mas aqui no conteúdo gratuito eu não consigo te oferecer todo esse processo. Então a ideia dessa aula hoje é que você possa praticar na sua casa um exercício que eu vou fazer aqui com você, porque eu acredito que para você evoluir como ator e descobrir fragilidades no seu processo de estudo, você tem que descobrir isso dentro de cena, praticando, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse exercício hoje? Eu vou ler um texto aqui para vocês, diferente do que eu fazia antes, eu colocava o texto aqui para você estudar, eu não vou colocar esse texto justamente para te forçar a fazer o exercício que eu vou dividir com você aqui. Não adianta nada você só assistir a aula. Se você não praticar esse exercício, você vai continuar com as mesmas inseguranças, com as mesmas fragilidades. A minha ideia aqui é tirar você da sua área de conforto e você praticar esse exercício, que eu tenho certeza que vai te ajudar nos próximos textos que você for estudar, tá? Esse não vai ser o resultado final da sua cena, é apenas um exercício que você vai começar a praticar para lá na frente chegar na cena completa, mas esse exercício vai te dar uma base muito, muito, muito forte para você ir para a cena, tá? Então, como é que vai funcionar? Eu vou ler o texto aqui para vocês e no final da leitura eu selecionei um texto curtinho. Eu tenho aqui alguns textos que eu fiz de teste ou de cadastro na Globo, enfim, teste para séries. Eu tenho aqui um acervo com alguns testes, peguei esse, que é curtinho, e vou ler ele para vocês. E vou dar 2 exercícios de dever de casa para vocês praticarem
essa cena que eu vou ler. Então, prestem atenção, escutem, para que vocês possam partir para o exercício, tá? Então, vou começar a ler o texto aqui para vocês, tá? Vamos lá. Eu terminei com a Carolina, mas não foi uma decisão precipitada. Eu pensei muito antes de tomar essa atitude. Mesmo que você não existisse, eu tinha que terminar. Eu sei que ela está sofrendo, eu reconheço isso, mas ela ia sofrer muito mais se a gente casasse. Eu não estou apaixonado por ela. Você não pode se sentir responsável, foi uma solução minha, eu tomei essa decisão. Você nunca me pediu para largar a Carolina. Eu gostava da Carol quando ela era adolescente, quando a gente namorava, ela era uma adolescente, ela foi embora para os Estados Unidos, ela voltou, a gente retomou o namoro, mas a Carol que eu gostava, que eu estava prestes a casar, não é mais a Carol que eu gostei no passado. Eu não estou querendo fazer críticas a ela, não é isso, porque isso me faria sentir que eu sou uma pessoa, enfim, baixa com ela, não é isso. Mas eu só ia me casar porque isso foi combinado antes. Um casamento não pode começar desse jeito, assim, sem emoção, sem paixão. E paixão é o que eu sinto por você, Bruna, desde o primeiro instante. Eu terminei meu casamento para viver o que eu estou sentindo. Ponto. Esse é um teste, esse é um texto de teste. Tá aí para vocês ouviram. Qual é o primeiro exercício que eu quero que vocês façam? Qual é o erro que eu sempre falo dos atores? Eles leem esse texto e eles já querem decorar, querem ficar pensando nisso, naquilo. E muitas vezes vocês vão para a cena inseguro com essas fragilidades, porque vocês estão com um texto decorado, pouco preenchido, pouco apropriado, e muitas vezes isso na hora vai potencializar suas fragilidades, porque tem um ator querendo reproduzir aquele texto decorado igual um papagaio, e ao invés de estar ali com potência, com prontidão, com verdade, entregando ali a sua melhor versão. Então, o que você vai fazer com esse texto aí que você acabou de ouvir? Qual é o primeiro exercício que eu quero que você faça? Tá? Pega papel e caneta, porque é o primeiro exercício. Eu quero que você faça agora, me eduque, mas, nossa, leu uma vez só, eu não entendi direito, nossa, eu não lembro tudo, tá tudo certo. A ideia aqui não é você decorar texto. A ideia aqui é você criar uma base que te ajude na hora de você for lá completar o seu estudo, voltar para o texto, a gente for pensar em objetivo, personagem, silêncio, tudo que a gente trabalha aqui no Verdade em Cena, você vai ter uma base muito mais sólida, muito mais potente. Então, qual é o primeiro exercício que eu quero que você faça, tá? Eu quero que você trabalhe o seu entendimento. Então, construa o seu entendimento verdadeiro da cena. Vamos lá. O que eu quero que você faça? Pega papel e caneta agora e resume essa história que você leu, que você ouviu, mas se você tivesse recebido esse texto, você teria lido ele uma vez. Resume, escreve. Pô, ele é um cara, né? Por exemplo, eu li esse texto aqui agora uma vez com você. Não é um texto que eu trabalho, é um texto que estava aqui no meu acervo, sei lá, anos que eu não encontrava esse texto, então eu não sei ele completamente, mas eu tenho a ideia porque eu li. Então, quem é esse cara? É um cara que está terminando um relacionamento, porque está apaixonado por outra, mas ele namorava com ela na adolescência. Escreve o seu entendimento. Só que você não vai escrever como se fosse texto, assim, uma história que você está escrevendo. Você vai se colocar na situação. Então, eu sou um cara que eu estou terminando. Se você for mulher, transfere. Fala que você está terminando com Bruno em vez de Bruno. Enfim, escreve. Tá? Então fala, eu sou um cara, eu sou uma mulher que estou terminando o meu noivado. Por quê? Porque eu não estou apaixonado pela minha mulher, eu não estou apaixonado pelo meu namorado, porque a gente namorou na adolescência, aí ele foi embora. Resume se colocando na primeira pessoa. É você. Um resumo só. Por quê? Você vai começar a entender que antes de você querer decorar, antes de você ir para o seu teste, você tem que entender que isso tem que ser a sua vida. Porque igual você está aí me vendo, assistindo essa aula, você está aqui porque você tem uma vontade de melhorar na sua atuação para TV e cinema, aí você tem as suas dúvidas, tudo isso verdadeiramente vivida por você. Personagem, no momento presente da cena, aquilo ali é a vida do personagem. Então você não pode achar como ator que é decorar e entrar em cena. Não, você tem que estar com isso à flor da pele, você tem que dominar aquela história verdadeiramente, para na hora do seu teste, como foi a pergunta que fizeram, que foi o tema da nossa aula, fluir a cena, fluir o personagem naturalmente. Então, o primeiro pilar do seu processo de estudo tem que se entender essa história, dominar essa história. Isso aqui é a sua vida, é a vida do personagem. Então, eu quero que você faça este entendimento, gaste tempo escrevendo mesmo. Pô, eu não lembro dessa parte, mas traz o que ele era. Pô, ele terminou porque está gostando de outra, tal. Escreve esse resumo. É só um exercício. Isso aqui não vai
tomar muito tempo do seu processo de estudo, porque você tem outros pilares, como eu falei aqui no Verdade em Cena, você tem uma base com 5 passos, que é o entendimento de cena, o silêncio, escuta ativa, personagem e objetivo. Tem muitos fatores para você estudar e implementar na sua cena. Mas antes de se aprofundar, eu preciso que você domine esse primeiro degrauzinho, que é construir esse entendimento. Você tem que ser capaz de ouvir ou ler uma vez uma cena e construir o entendimento. Você vai perceber que só de você escrever, construir esse entendimento, quando você for reler o texto, quando você for olhar novamente para o texto, vão ter informações ali muito importantes que você vai dominar de uma forma orgânica, porque você construiu uma base desse entendimento. Tá? Então esse é o primeiro exercício. Vai lá, escreve mesmo, se coloca na situação. Eu sou um cara, eu acabei de falar, enfim, vocês entenderam essa primeira parte. Qual é a segunda parte? Tá? O segundo exercício. Feito o primeiro, que é construir o seu entendimento verdadeiro na cena, você vai fazer o segundo, que é gravar. Agora você grave uma cena com o seu entendimento. Você vai pegar o seu telefone assim na horizontal, vai colocar aqui no seu escritório, no seu quarto, na sua sala, onde você estiver. Liga lá, aperta o play, você vai gravar de primeira. Terminou o resumo? Já grava. O que você vai fazer? Um exercício para praticar o seu entendimento, não é a cena decorada, o seu entendimento. Então, você apertou o play, você vai falar assim, eu sou um cara que estou terminando a relação, porque eu não gosto mais da minha noiva, a gente começou a namorar quando a gente era adolescente, quando a gente tinha 15 anos, e aí a gente falou, vamos casar, vamos ser felizes. Você vai criar uma cena, gravando de primeira, meio que um improviso, baseado no seu entendimento, no que você escreveu. Só. Porque isso vai começar a te mostrar nesta gravação quais são os pontos do seu entendimento que está frágil, que você não prestou muita atenção, ou que faltou, que você se sentiu inseguro. Mas isso é só um exercício do entendimento, não é da cena. Gravou, apertou play, acabou. Quando você for voltar para o texto, para ler o texto, porque você tem que fazer o texto que você recebeu, você vai perceber que por ter feito essa escrita do entendimento e uma gravação sobre o seu entendimento, quando você for voltar para o seu estudo de texto e você for pensar em construção de personagem, pensar no objetivo de cena, colocar o silêncio, tudo isso você vai fazer de uma forma muito mais verdadeira, muito mais potente, muito mais segura, porque você gastou um tempo antes de pensar em decorar, em construir um processo que te ajude a chegar no texto mais potente. Isso eu quero que você entenda. Quando eu vou fazer um filme, quando eu vou fazer uma novela, quando você está num processo profissional de ator experiente, a gente não está pensando em decorar texto e gravar amanhã. Você tem um processo que você debate, que você lê a cena, que você fala, isso aqui não ficou legal, que você questiona o que você está lendo, que talvez você mude a ideia da primeira leitura, porque você está ali construindo um entendimento, que é o que muitas vezes o ator que está começando não faz. E eu quero, com esse exercício, forçar você a descobrir isso no seu processo. Eu tenho certeza que se você fizer esse exercício, quando você voltar para o texto, você vai perceber um processo de evolução muito grande na sua abordagem para o texto, no seu processo de estudo, simplesmente por você ter praticado um entendimento verdadeiro do que você recebeu ali de texto que você vai gravar, ou gravar o seu monólogo, porque você quer cadastrar um monólogo nas plataformas de elenco, ou porque você tem um teste, enfim, não importa. Então você precisa saber que sempre que você receber um texto, a última coisa que você tem que pensar é decorar. Então eu fiz questão de construir essa aula aqui para te dar 2 passos fundamentais, simples, que se você parar aí e fazer esse exercício de escrita, de gravação, você vai gastar 15 minutos da sua vida, e se você não gastar 15 minutos da sua vida para evoluir o seu material humano como ator, eu acho que você tem que repensar a sua carreira, porque você está tendo a oportunidade de praticar agora, aqui, de graça, algo que eu só aprendi fazendo trabalhos, e bati muita cabeça para aprender isso. Então, assim, faça esse exercício, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. E não esquece que a única forma de você evoluir como ator é você praticando. Descubra aí no seu dia a dia uma rotina de prática para que você possa, a longo prazo, olhar para trás e entender que você evoluiu como ator. Tá bom? Fiz questão de dividir um pouco
um pouco aqui com vocês do que os meus alunos fazem comigo no meu grupo fechado, claro que de uma forma muito mais profunda, porque eles estudam ao vivo comigo, a gente faz cenas ao vivo, tem um grupo de estudo, e se você quiser fazer parte do Verdade em Cena, não perca a oportunidade, sempre que eu abro as inscrições, vai lá, segue o Instagram, não perde a oportunidade de fazer parte de uma próxima turma do Verdade em Cena para você começar a atuar, começar a estudar atuação para TV e cinema como um ator experiente. Beleza? Então é isso. Espero ver você numa próxima aula ao vivo. Faça o exercício, que vai te ajudar muito. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.